Oi, gente! Cadê vocês? O meu coração, menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Hoje vamos falar com a super neurocientista, psicóloga Inês Coso. Aproveita, você que está aí assistindo, manda aí para os seus amigos assistirem, que nós vamos falar sobre ansiedade e neurociência. O papo super legal hoje com a Inês Coso. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tô aqui. Muito bem-vinda, querida. Gratidão por você Obrigada. aceitar esse convite. Essa mulher que é super poderosa da neurociência e um coração, o coração dela é enorme. Ela sempre está compartilhando coisas com a gente. Ela ama conhecimentos igual eu amo. E eu estou muito feliz por você estar aqui. Eu E também seja tô, sempre obrigada. bem-vinda, viu, meu anjo? Obrigada. Elogia muito não, que eu em começo faço. Então eu acho lindo isso, esse povo. Vi que tá Eu ruborizado. fico, de Tão verdade eu fico. bonitinha. Gente, eu preciso ler. Eu deixei aqui no computador porque eu preciso ler. Só para Tá, vocês terem noção o que é, como que vai ser essa live hoje. Ela é cofundadora e diretora da TAI Consultoria, isso? TAI isso. Consultoria. Palestrante, consultora e escritora internacional desde 97. Então, se você nasceu depois de 97, você tem que assistir essa live. Porque se você nasceu antes, você conhece Inês Coso. Bacharel em Psicologia pela Metodista de São Paulo, coautora dos manuais de TID, coautora do livro Jogos Cooperativos, fantástico esse livro, gente, Jogos Cooperativos nas Organizações, autora do livro Abordagens Alternativas em TID, autora do livro Neuroaprendizagem e Inteligência Emocional. Gente, eu estou emocionada. Criadora e organizadora do GEM, Gestão Estratégica com Neurociências, desde 2006, viu? Você que está achando que neurociência começou agora no ano passado, não, viu? E é especialista em Brain Based Solutions, é assim que lê? Para os Brain-based é Brain assim, ó, Based. soluções baseadas nos estudos do cérebro. Pronto, enfim, gente, esse negócio aqui, a nossa cachola, que nos É isso. direciona, ela é especialista nisso e eu estou muito feliz. O pessoal do grupo está entrando, viu, Inês? Já Eu tô tem a vendo. Olga, já tem Já quem mais? vi, Já tem muita já vi. gente. Pois se Tem o apresente, minha querida, para Sérgio, que a gente, a minha que amiga eles, Roseli tá aí. tá, Roseli, Da vi. Namastê. Não, não. A Roseli Costa Beber. É que ela tá como Namastê Terapia da Alma. Ah, tá aqui, namastê. Isso. Paula, Idel. Ih, gente, Também só tô tem passando. gente Tem boa aqui bastante hoje. gente. Se apresente, meu anjo. Obrigada. Você sabe que eu queria fazer um teste enquanto a galera tá entrando? Que Passa. você saiba, a câmera na live, ela vira para frontal ou ela só fica pra gente? Ela vira só se a gente virar. A gente tem como Então, virar aqui embaixo. aonde? Me Não ensina. tem, Eu não acho que tem eu tenho duas que apagar. setinhas? Não tem duas Pera setinhas lá. assim, uma para cá e Só, outra para cá? tá, só um instantinho que eu preciso sair do que eu acabei de fazer. Ai, droga. Você quer Tá. virar para frontal Não, para quê? Você eu quer tenho mostrar que alguma mandar um coisa? oi só para poder sair daqui. Ah, já vi, já vi. Ótimo. Tá. Então, Ah, você quer. Olha. minha Gente, filha, ela é eu quero isso. diferenciada. Ela quer mostrar o Pronto. cérebro. Não só o cérebro, mas algumas circuitarias dele. Ah, beleza. Sim. Tô feliz, tô Pronto, aí feliz, para tô voltar a feliz. mesma coisa. Aham, Pois então já se vi. É que estava apresente. escondido porque eu ia falar para você, já estou aqui. E aí nisso você me chamou, me aceitou. E aí ficou Sim, coberta essa área, entendeu? E eu não entendi. sou muito das lives, como você sabe. Essa é a Sim, segunda sim, sim. live que É eu a faço aqui. segunda, olha. É, a primeira foi com um amigo meu da agência 013, o Fernando. Sim. E agora essa.
Feliz, estou muito feliz, gratidão. Gratidão mesmo por Obrigada. você, se você aceitou tanto a dele quanto a minha, porque você confia no nosso trabalho, porque você acompanha também. E assim como a gente acompanha o de vocês, É, né? Então, isso é muito, muito bom, porque é reconhecimento, né? Você não eu vou te aceitou por contar. aceitar, né? Na verdade, eu vou te contar por que que eu aceitei, tenho aceitado convites para lives. Porque eu acho que é a minha forma de contribuir com o momento atual, entendeu? De um modo geral, eu não tenho muito apreço pelas redes sociais, elas são mecanismos para eu manter conexão. Eu vou falar inclusive sobre isso agora com você aqui, com todos vocês. Mas de um modo geral, eu gosto mesmo é de garimpar informação, transformar ela em uma coisa palatável e compartilhar. E isso toma Sim, bastante tempo, além do trabalho que eu já faço e tal. Então, eu uso as redes sim, sociais mesmo só para compartilhamento e, sim, eventualmente, porque a conexão também é feita com os meus amores, que estão sim, distantes. Eu viajo muito, não participo muito da vida familiar, então fazer sim. algumas publicações é uma forma de me manter conectada com eles. É Sim. basicamente isso. Que joia, que feliz. Pois se apresente da sua maneira. Da minha maneira, ótimo. Então, eu sou uma pessoa que gosta de fazer cócegas no raciocínio, inclusive dos outros. E eu gosto de fazer isso usando como fontes a filosofia, a arte e a ciência. Em ciência, eu trabalho com a da minha formação acadêmica, que é a psicologia, então ciências humanas, e Sim, a ciência que mora no meu coração desde a época em que eu cursava psicologia, porque fazia parte das disciplinas. Você fazer, não se chamava neurociência na época, né? 82, sim, 83, você sim, tinha neuroanatomia, isso, neurofisiologia, tá certo? isso. Neurologia, mas era isso basicamente. Então a neurociência está dentro das ciências biológicas e evolutivas, e essas são as minhas duas paixões. Normalmente eu uso a arte como meio para fazer isso. Na medida do possível, eu vou ver se eu consigo fazer aqui também. Eu acho que Sim. dá. Assim, E eu faço isso há 34 anos, um pouquinho mais de 34 anos. é fantástico. Assim, eu sou apaixonada pelo seu trabalho. Na última vez que você esteve em Fortaleza, ano passado, eu não pude ir. Eu não sei o que foi que houve, ou eu soube depois, e quando eu vi nas redes sociais as fotos com as meninas, eu não sei se eu queria matar ou morrer, né? Que Eu não horror! sabia, eu fiquei indecisa, eu não sei se eu mato, se eu morro. Mas, enfim, sim, você sempre é muito solícita, a gente, sempre que eu entrei em contato com você, você atende da maneira do possível em questão dos horários, mas você sempre responde. E eu sempre estou falando aqui, sabe, Inês? As pessoas que eu estou convidando são essas que têm os mesmos valores que eu, sabe? Do conhecimento, disso que você faz meio que empacotar e transformar de um formato legal para passar para as pessoas. Essa é a minha vibe também, né? Aham, E é bom a gente estar conectada com pessoas assim, aham, porque a gente vai alcançando cada vez mais o nosso próximo nível e, claro, ajudando as pessoas. E esse momento é exatamente para isso, para a gente aham, ajudar as pessoas nesse movimento que todos nós do planeta todo, né, estamos. sim. E por que não, né? A gente que é da área, alguns sabem umas coisas, outras sabem outras, a gente Verdade, nunca vai saber de verdade. tudo, né? Aham. Bora E ajudar mostrar, então? vamos ajudar o Bora. povo, vamos É, lá. tem Então, um monte de coisa boa aqui. o que você que é mais relevante na sua opinião que a Aham. gente tem que saber sobre ansiedade? Tá, eu vou te pedir para começar por uma pergunta que eu tenho visto recorrentemente na internet, nas redes, nos grupos, em todo canto, que é porque a ansiedade é tão ruim. E, na verdade, a ansiedade não é tão ruim. Ela só é ruim quando uma ou várias destas 5 coisas estão acontecendo. Então, quando existe preocupação excessiva com o futuro, quando existe perfeccionismo ou algum comportamento compulsivo, quando existe desmotivação ou falta de concentração, quando existe insegurança e, consequentemente, baixa autoestima, baixa autoconfiança, e, Uhum. finalmente, quando a gente tem problema para dormir e tensão muscular. Como é Sim. que eu sei que que a ansiedade está sendo ruim? Quando ela está sendo intensa, irrealista,
prolongada e desproporcional à sua causa. Aí você chama essa ansiedade de ruim. Mas olha que coisa importante, veja. Por definição, ansiedade é uma reação que a gente pode ter quando acha que tem algum risco a caminho ou no caminho, tá certo? Então, ela é um estado emocional que se caracteriza por sentimentos de tensão, preocupação, pensamento ruim. Acontece que, acima de tudo, a ansiedade é um mecanismo de proteção e de realização. De realização, quando ela impulsiona a gente para realizar projetos, pensa que estou falando de futuro, Sim. prosperar e planejar. Fica mais claro o lance da realização quando eu mostrar e explicar aquele esquema do eixo HPA, tá? Mas, e como proteção, é uma reação natural do corpo ao estresse. E aqui, então, eu queria botar uns highlights. Ela é boa. O nosso organismo não produz nada ruim, entende? Como disse, como é que é o nome daquele cara da alquimia? Esqueci o nome dele. Quando eu me lembrava... Paulo Coelho, não. Não, alquimista, um dos primeiros alquimistas. Não, aí... Paracelso. Paracelso. Ele disse que todo remédio é bom. O que define... Opa, travamos. Voltou. O que define se um remédio vai fazer bem ou mal é a quantidade dele. Então, a ansiedade é boa quando ela salva vidas, e ela faz isso. Essa é uma das principais funções dentro do sistema de autopreservação e preservação da espécie, o SAP. Quando um acontecimento é desejado, muito desejado, e está para acontecer, um reencontro feliz, a chegada de uma data muito esperada, faltando pouco tempo para uma realização que você quer demais, quando ela dá início a uma produção neuroquímica prazerosa, quando a gente está planejando o futuro de realizações. Então, nestas circunstâncias, ela é boa. Agora, aqui entra, e eu vou virar então a minha tela. Tá. Eu primeiro vou dar um panorama geral aqui, beleza? E agora eu vou projetar. Esse aqui é o chamado eixo HPA. Então você vê aqui, o H é de hipotálamo, que como você sabe é o centro regulador da fome, né? A hipófise, veja, a hipófise também é chamada de glândula pituitária, por isso ela é o P do HPA. E aqui embaixo a glândula adrenal, tá certo? Então, esse circuito, agora eu vou dar um zoom um pouquinho maior, o HPA, eu até recomendo que todo mundo dê uma fuçadinha nisso na internet, ele é o responsável, na verdade, esses órgãos e as suas respectivas interações que constituem esse eixo HPA, é um sistema neuroendócrino que controla as reações ao estresse e regula diferentes processos corporais, como a digestão, respostas do sistema imunológico, humor, emoção, sexualidade, alocação e gasto de energia e tal. De um modo geral, esse circuito aqui tem um outro esqueminha dele, ó. Esse circuito todo é responsável pelo que a gente chama de SAG, S-A-G, Síndrome de Adaptação Geral. O que é isso, Síndrome de Adaptação Geral? É simplesmente o seguinte, mudou, você se adapta. Mudou, se adapta. Mudou, se adapta. O que as pessoas chamam de estresse generalizado para tudo é, na verdade, estímulo. Então, veja, quando o estímulo chega para a gente, eu vou pôr o estímulo aqui, tá? E você chama ele de estresse porque esse é o nome técnico dele. O estímulo chegou, eu dou conta, beleza? Ele se chama eustress. Eu é um prefixo em latim que significa bom, saudável. O estímulo chegou. É pouco para minhas capacidades? Ai, que tédio. É muito para as minhas capacidades? Ai, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu chamo de estresse. Então, estresse é só o estímulo que chega nesse eixo HPA, tá certo? Dou conta, eustresse. Opa, vambora. Essa ansiedade é boa.
Vamos planejar, vamos fazer acontecer. O que precisa? Então, todos os hormônios que eu preciso, todos os neurotransmissores que eu preciso, vão sendo produzidos dentro do meu organismo e bora fazer. Só que se chegou e eu disser, ai meu Deus, por qualquer razão que seja, ai meu Deus, que coisa chata, ai meu Deus, que eu não vou dar conta, aí eu começo uma produção neuroquímica ruim, de cortisol, tá certo? O problema da exposição contínua ao cortisol, em períodos de estresse crônico, e a quarentena, ela está durando, e para algumas coisas, para algumas pessoas, para o mundo de pessoas, ela é destressante. Então, o problema dessa exposição contínua ao cortisol é que ele pode levar a disfunções e morte dos neurônios do hipocampais. Qual que é o problema aí? É que dentro das funções do hipocampo estão memória, porque é lá que está o que a gente chama de traço triliminar, que forma o centro da memória, aprendizagem, navegação espacial e comportamento flexível e objetivo dirigido. O que é isso? A cognição flexível e o comportamento social, a capacidade adaptativa em geral. Então, comprometeu isso, você está travado nas 4 mais o STEP. Aí é o que a gente chama de profecia autorrealizada. Ai meu Deus, eu vou me ferrar. Ai meu Deus, eu não vou dar conta. Ai meu Deus, aí eu fico mal, estressada, começo a produzir cortisol, afeta a memória, eu não lembro mais o que eu tinha que fazer, afeta a aprendizagem, eu desaprendi, afeta a navegação espacial, eu não sei como me movimentar para fazer, eu não me adapto. E aí eu vou dizer, eu sabia que eu ia me estrepar. Você fez literalmente uma premonição, né? De tanto você se colocar naquela situação, pensar naquilo e sentir aquilo, você produzir o cortisol, né? Que Exato. É um neurotransmissor ruim, você paralisa todas essas funções que você falou. Você quer engraçado, quero vai sim. Falando, Quero. vai falando, E é vai engraçado falando. que muitas pessoas, eu acho legal essa parte neurocientífica, mostrar para as pessoas mais leigas, sabe, Inês? Porque as pessoas acham que isso é coisa que alguém inventou, que é mística, que é holística. Não é, gente. Isso é neurofisiológico, acontece na nossa mente, no nosso cérebro. E com isso, nossa vida toda, né? Esse cara que eu estou mostrando, Robert Sapolsky, ele escreveu alguns livros. Behavior é um e esse é outro. Porque as zebras não têm úlcera. Esse livro, assim como o Behavior, né, que em português foi nominado pelo nome Comportamento, sabe esses livros que você está lendo no avião e você tem vontade de cutucar a pessoa do lado e falar para ela, essa que você tem que escutar porque é muito boa. Ele é muito divertido, ele é muito engraçado, sabe? Ele é biólogo. Então, nesse livro, Sapolsky, ele foi para a África e mudou completamente os planos dele, quando ele começou a perceber o comportamento dos animais e começou a fazer comparativos entre as respostas que eles davam ao estresse e as respostas que a gente dá ao estresse. Você não vai ver animal com ansiedade. Minto. Cães. Você vai ver com ansiedade. A minha cachorra, de vez em quando, eles mimetizam, exatamente. Ela fica às vezes. De um modo geral, não. Gatos, por exemplo, são super autossuficientes, e isso vai ser importante também na nossa conversa. Você não vê tendo ansiedade, eles não roem as unhas. Entendeu? Não se coçam até criar ferida, não fazem isso. Mas o que acontece, por exemplo, então, com as zebras e outros animais? Ela está lá pastando ou tomando água tranquila em algum lago e ela vê um predador, por exemplo, um leão, tá certo? Imediatamente, esse eixo HPA começa a entrar em ação, cortisol e muita adrenalina, e corra! Você tem que salvar a sua vida. No momento em que o leão pegar uma zebra do bando, e for comer, todas as outras param e voltam a pastar normalmente. Com o leão ali, do lado. Comendo a zebra que pegou. Simplesmente porque no momento em que ele se saciou, o perigo acabou. Então, veja, a diferença entre o que acontece com as zebras e com a gente é medido pelo CRA. Sabe o que é CRA? Não. É uma sigla. Coeficiente de retração anal.
O medo Meu Deus, é uma que resposta. fantástico! O medo é uma resposta adaptativa a uma situação de perigo. Ponto final. Sendo expresso pela resposta de luta ou de fuga. A zebra que o leão pegou vai Isso. lutar antes de se entregar. Muito bem, Sim. isso tudo é mediado pela divisão simpática do sistema nervoso autônomo. Sim. A expressão inapropriada de medo é que caracteriza os transtornos de ansiedade. A Isso. gente, olha, eu estou sentada aqui, fazendo absolutamente nada, olhando aqui para as árvores maravilhosas que tem aqui na chácara, e de repente eu penso, se tiver uma jaguatirica aí? E se a jaguatirica entrar, será que eu fechei a porta? Ai, meu Deus. Pronto. Aí começa a viajar na maionese. Cortisol, adrenalina. Cortisol, adrenalina. E o que é pior, eu travo de medo e não faço Sim. nada. Ai, meu Deus, Sim. tem um quadro de uma barata na parede. Bom, a gente assusta com filme, com livro, com fofoca, com previsões do que vai acontecer. Jesus, ninguém sabe o que vai acontecer ainda. O fato é que o medo, então, é uma resposta adaptativa a uma situação de perigo aqui e agora. A ansiedade ou se refere a passado, por que eu fui fazer? Meu Deus, por que eu não fiz quando eu podia? Ou a futuro, eu vou me lascar, eu vou me estrepar, eu vou me dar mal, tá certo? Ela pode surgir por predisposição genética, fatores ambientais, histórico familiar, já tem registro de caso, fatores emocionais gerados por crenças adquiridas, porque, veja, o estímulo está aqui. Eu preciso acreditar que eu vou dar conta para ser o estresse. Ou eu preciso acreditar que eu não sou capaz para ter de estresse. É crença, tá certo? Porque quando é informação, opa, eu não sei o bastante sobre isso, vou pesquisar, vou estudar. Eu me movo para o futuro, é uma ansiedade positiva. Olha que oportunidade. E, bom, claro, pensamentos disfuncionais também vão causar esse tipo de ansiedade. As principais razões para ela acontecer, essa ansiedade chamada de ruim, uma delas é viver no piloto automático, falta completa de autoconsciência. A outra, já falei, viver no passado, para que eu fui fazer ou porque não fiz, ou no futuro, e se eu não conseguir, se não gostarem de mim, e se eu não merecer, e se eu não for capaz. Mas, de qualquer forma, ela é um sentimento que nunca se manifesta no presente, no aqui e agora. E é por isso que exercícios respiratórios são tão potentes para resolver o problema. Entendeu? Porque ele te coloca no aqui e agora, nem que você não queira. Você obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Então, veja, aqui a gente sabe que, como consequência desse tipo de resposta de ansiedade negativa, a gente pode ter aumento de chance de desencadear doença cardiovascular, obesidade, até porque a hipófise que está envolvida no HPA é o centro, ela orquestra o centro da fome, entre outros, não é? Então, obesidade, diabetes, ganho de peso, gordura abdominal, enfim. Aumento da pressão arterial também é uma coisa que pode acontecer. Os sintomas são vários, na verdade. Agora, aqui eu queria fazer uma parte, que é a questão do que é voluntário e do que é compulsório. Tá certo? A solidão é um dos principais disparadores de ansiedade. Mas tem duas coisas importantes que eu preciso compartilhar com vocês aqui. A primeira coisa importante é quando você se coloca em isolamento de forma voluntária, não é chamado de solidão, é solitude. Então, eu estou bem comigo, eu estou ótima. Meu marido e minha sogra, que vai fazer 83 anos agora, dia 17, essa semana. Estamos aqui desde 9 de março, porque 9 de março foi o aniversário do meu marido e a gente tem um ritual, eu e ele. Na semana dos nossos aniversários, a gente não pega trabalho nenhum. O que aconteceu foi que a gente emendou. Então, nós não podemos estar mais protegidos. Nós estamos de verdade numa bolha. E como a gente está na chácara, em Ibiúna, afastado de tudo, é uma bolha paradisíaca, porque isso é o que a gente gosta de fazer quando a gente pode fazer.
ele gosta de solitude e eu também. Então nós respeitamos a solitude um do outro. A minha sogra gosta de solitude. Há anos ela é viúva, há anos ela mora sozinha na casa dela e é autossuficiente. Ela ama ler, ela ama ver filme. Então, durante o dia, ela lê, ele trabalha na chácara, que ele gosta de ficar construindo coisas. Eu fico fazendo o que eu mais amo fazer, que é pesquisar e trabalhar e compartilhar. E faço as minhas entregas profissionais, óbvio. À noitinha, a gente se reúne e janta. Depois a gente vem ver filme até a hora de dormir. Então, para nós, quando esse período acabar, não é que a gente esteja alienado, a gente está muito consciente do the day after, vai ter um dia seguinte, mas a gente vai estar bem para dar conta dele. E provavelmente para ajudar um bocado de gente que não vai estar tão bem assim, não é? Sim. O problema é que para algumas pessoas o foco está só no compulsório. E só no compulsório o problema é solidão. O Zygmunt Bauman fala uma coisa interessante. Ele diz que a gente está numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. O isolamento não isolou ninguém. A gente já estava isolado de velho já, de muito tempo, não é? Eu acho até que a gente está mais próximo de algumas pessoas. Quando a gente está, né? A gente está mais próximo, principalmente das que a gente mora, né? Mora de verdade, porque as pessoas passavam o dia afastadas. Quando chegava a noite, já ia dormir. Não, cara, eu vou te contar um episódio interessante. Minha sobrinha fez aniversário dia 4 de abril e ela mora no Rio de Janeiro. Em circunstâncias normais, eu sequer teria visto minha sobrinha. Eu teria dado um telefonema para ela, cantado parabéns, eu e meu marido, e pronto. A gente fez uma live via WhatsApp, uma videoconferência pelo WhatsApp. O núcleo familiar do meu irmão, que mora em Vinhedo, nós todos que estamos aqui em Ibiúna, minha mãe e a minha outra irmã que estão em São Paulo, com a minha sobrinha que estava na casa do meu irmão, que é o pai dela, no Rio de Janeiro. Estávamos todos juntos e batemos um papão. Olha só. E todo mundo ouviu, todo mundo, porque você tem que esperar um terminar de falar para falar. A qualidade do nosso tempo juntos não se compara a nenhuma de uma festa cheia de gente, cada um no seu núcleozinho, da hora que chega até a hora que sai. Verdade, verdade. Olha, eu tô achando, sinceramente, Inês, eu falo também isso toda live, não sei se você assistiu às outras. Eu tô achando esse momento sensacional para nossa área de comportamento. Gente, eu não estou dizendo que o corona é legal, não estou dizendo isso, porque senão o pessoal vai... A gente tem sempre que lembrar isso, é verdade. Eu estou falando que esse momento, devido ao corona, ao Covid, nós estamos passando por adaptações, né? Adaptações necessárias, mas que estão nos juntando, nos unindo, fazendo com que a gente se perceba e perceba o outro diferente do que era 4 meses atrás. Né? Então, isso que você está falando de se juntar, ou seja, ano passado, como foi o aniversário dela, aposto que muitos de vocês que estavam nessa live, todo mundo junto, né? A gente não se viu. Nem se viu, talvez nem deram os parabéns para a menina, entendeu? Porque a gente está na correria, né? E aí você acaba esquecendo, aí no outro dia, desculpa, esqueci e tal. Então agora não tem desculpa, porque a gente está focado, a gente está com foco na comunicação, né? O ano passado foi um telefonema que durou o quê? 3, 4 minutos. Só para não passar em branco, né? Eu não vou para dizer que eu não te esqueci, que eu lembro de você, mas como fantástico foi esse ano? Totalmente diferente, né? Aí você veja, voltando a falar de solidão, Pedro Calabres fez um vídeo, recentemente até por conta de tudo que está acontecendo. E ele trouxe alguns papers, alguns estudos, um conduzido por ele com 4.000 pessoas, a maioria brasileiros, alguns de fora, mas a maioria brasileira. 4.000 não é uma amostragem pequena. E juntou com outros estudos que corroboraram com o dele
que a gente está vivendo uma epidemia de solidão. Não por causa da quarentena. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Aliás, eu não sei se você sabia, mas no Reino Unido existe um Ministério da Solidão. Um ministério para cuidar que as pessoas não morram e não adoeçam de solidão. Então, isso vem de longe. A gente está agora numa oportunidade de salvar pessoas por conta de que a gente trouxe a consciência, a necessidade de um contato mais qualitativo. Mas dizer esse estudo que a solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia. Caramba. E que 30 a 50%, e que essas pessoas solitárias têm de 30 a 50% mais chance de morrer precocemente. É um dos maiores estressores, né, que se conhece na atualidade. Afeta coração, cérebro, sistema imunológico, traz transtornos psiquiátricos, entre eles a ansiedade. A Organização Mundial da Saúde, nesse estudo, conta que nós brasileiros somos o povo mais ansioso do mundo e que esse número tende a crescer nos próximos anos. É desse tanto que os profissionais da área de humanas vão ser demandados. Aqui, quer ver? Deixa eu pegar. Aqui. Vou de novo compartilhar aqui uma tela. Sim. Tá dando para ver aí? Deixa eu tocar o dedo. Ó, tá vendo? The Lancet é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. E esse estudo que ela lançou fala do impacto psicológico da quarentena e como a gente pode reduzir. É uma revisão rápida das evidências. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, olha. Estresse pós-traumático e ansiedade. Esse estudo vai falar principalmente do que está acontecendo com as pessoas, por exemplo, na China, agora que elas saíram da quarentena. Elas estão tendo estresse pós-traumático. Ou seja, simplesmente acabar a quarentena não vai resolver os problemas de ansiedade ruim que as pessoas estão vivendo. Olha o quanto a gente vai ser importante e o quanto a gente vai ser necessário. O cérebro é muito social. De fato, conexão é um imperativo biológico para nós humanos. Mas, sabe, perto é geografia. Junto é escolha. Para a gente estar junto, a gente não precisa estar perto. A gente precisa estar do lado de dentro. E é por isso que a qualidade das relações e das conexões precisa melhorar. Então, por exemplo, aqui agora, eu não estou interagindo com as pessoas que estão escrevendo. De fato, eu nem li. Daqui a pouco eu faço para não dizer perguntas. que não li, eu vi agora o Alexandre escrever que aula, hein? Ele tá muito obrigada, tá adorando. De coração. As suas também são maravilhosas. Tem duas perguntas aqui que daqui a pouco eu faço, se der tempo. Tá. Não, eu ia entrar em como a gente pode contornar isso tudo, mas você pode. É uma pessoa, a Vládia, que é uma querida, conhecida minha, aqui de Fortaleza, ela pergunta, e o que fazer quando chega a angústia junto ao estresse? Tá. Então era o que eu ia fazer. Gente, adorei essa sincronia. Bom, muito bem. A serotonina é o neurotransmissor responsável pela regularização do humor. E é uma substância importantíssima no estudo neuroquímico da ansiedade. Mas a gente pode provocar a produção de serotonina. Sempre que a gente, ou sozinho, ou com a ajuda de alguém, ou a gente ajudando alguém, consegue fazer a pessoa ver os lados, os aspectos positivos de uma situação, ou dela, ela começa automaticamente a produzir serotonina. Então, nós vamos fazer uma brincadeira agora. Você pode servir de cobaia? Com certeza. Um exercício. Sim. Boa. Então, vamos produzir serotonina. Mas, todo mundo que está lendo aqui pode fazer também, tá bom? Eu quero que você me conte. Você sabe o que é sponsor? Sponsor? Não, eu sei, mas como não sei. Metáfora. Eu explico. Sponsor é alguém que promove alguma coisa ou alguém.
Então, quando você entra na internet e vê um site lá embaixo, você vê sponsored by, e aí quem Sim, pagou por aquilo, ou quem certo, investiu naquilo, ou quem criou aquilo, ou quem... e não importa. Como certo. metáfora, o sponsor é sempre uma fonte. Às vezes ela é uma Sim. fonte de grana, às vezes ela é uma fonte de suporte emocional e psicológico. Eu quero que Sim. você me conte, por favor, 3 pessoas que foram fonte para você. Mas eu não Ao quero só que longo. você me fale os nomes. Você fala Tá, quem e por que essa pessoa é para você uma fonte, é um sponsor. certo, certo. Vamos lá. Primeiro, meu pai. Meu pai, já falecido, ele é uma referência, né, Uhum. de comportamento, de carinho, de amor, de como lidar com as outras pessoas. Pode ser Uhum. meu pai, né? Pode ser Lógico que qualquer. pode. Ah, Agora, tá. vamos lembrar o seguinte. Tá bom que ele é um modelo. Maravilha. Nesse Tá, caso, ele tá, é um modelo. Para ser um tá. sponsor, eu quero que você me conte o que que ele disse para você, o que que ele fez por você, que fez você se tornar uma pessoa melhor. Ele me deu, através dos exemplos dele, né, de vida dele, a valorizar o amor, por exemplo. Né? Ele me ensinou o que é amar de verdade. E ensinou Né? amando. Confere? Amando, isso, exatamente, amando. Você Ele se não sentiu disse o que amada por era. ele. Isso, ele me amou Tá. e me ensinou dessa forma a amar. E não só a mim, tá? A várias pessoas, porque o amor, para mim, exatamente por isso, é muito maior do que Uhum. só eu e você, eu te amo, entendeu? Certo, Porque, certo. porque você é minha filha. Não. Bom, Beleza. Mais um. mais um. Ayrton Senna, eu sempre falo que Ayrton Senna, até hoje, e também tem a ver com meu pai, olha que louco, porque a gente, todos os domingos, a gente assistia Ayrton Senna, e no dia da morte dele, eu e meu pai parecíamos da família, a gente chorava, parecia. Enfim, e eu comecei e naquela época eu era pequena, né? Eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, não me lembro muito bem. Eu achava muito interessante todas as colocações do Ayrton Senna quando ele falava dessa coisa que a gente tem que ir em busca dos resultados, que a gente tem que fazer aquilo, que somente a gente pode fazer aquilo, ninguém pode Uhum. fazer nada pela gente, a gente que escolhe. Né? Tá, eu Pode não me ser também? expliquei, eu não me expliquei bem. Não, não pode. Não. Eu não me expliquei bem. Tá ótimo que ele seja um modelo para você. É bacana Tá, isso. tá. Mas um sponsor é alguém que faz algo por você, para você. Tem que haver um relacionamento. Ah, Pode um até ser seu relacionamento. cachorro. Ah, Pode mas até então ser. pronto, a minha cachorra. A minha cachorra faz isso todos os dias. Ah, então tem que ser alguém que realmente eu tenha tido contato. Porque Isso. assim, para mim, na minha concepção, eu tive contato com a Ayrton Senna. Entende? Quando eu faço modelagem pela PNL, Sim, é claro, eu perfeitamente. entendi. É Aliás, outra eu história. reconheci. Mas é outra Né? história. Pronto. Tá. Então, pronto, meu filho, né? Aham. Eu aprendi a ser. Até hoje eu aprendo com ele, eu digo que ele é um menino de luz, porque ele me ensina todos os dias alguns valores que às vezes a gente esquece, como ajudar o próximo, sabe? Aham. Então, ele está sempre fazendo isso. Ele vai fazer 19 anos, meu filho. Tá. E ele sempre faz isso, eu também faço, entendeu? Só que às vezes, na nossa loucura, eu acho que a gente vai ficando experiente, a gente vai deixando de fazer algumas coisas, a gente esquece, Uhum. sei lá o que é. E Acontece mesmo. ele, né, e ele me mostra muito isso. E você lembrou bem a minha cachorra. A minha cachorra me ensinou também a estar ali sempre, independente de qualquer coisa, porque cachorro faz isso com a gente, né? Me corrija se eu estiver errada, mas ela também te ensinou amor incondicional. Você não precisa Com estar certeza. maquiada, você não precisa estar bem arrumada, Não, você não precisa eu estar de brigo bom com humor. ela, daqui a 5 minutos ela volta e diz, mas eu te amo mesmo assim. Apesar de, né? E isso Então, é muito importante. vou te dar um prazer de casa. É você fazer uma Prazer. listinha das coisas mais lindas e que mais te fortaleceram, ditas pelo seu filho e ditas pelo seu pai para você. Depois, se você quiser, você me conta lá no WhatsApp Conto, o que aconteceu. E conto. você? Você é fonte para quem? 3 pessoas para as quais você foi ou é fonte? Que E como é você que eu, alimenta. como é que eu vou adivinhar? Basta que você sinta.
Por exemplo, seu filho tem 19 anos e você Sim, considera ele uma excelente pessoa. sim, sim. Ele aprendeu E com alguém. ontem mesmo eu estava conversando com um amigo e o meu namorado estava falando sobre isso, que eu acho que eu disse, eu acho que eu estou acertando na educação dele, né? Que é todo dia. Aham, O meu filho. Tem uma pessoa que está aqui na live, eu acho que ainda ah, está, que é a Idel. aham, A Idel, ela é minha cliente, só que hoje ela virou minha amiga. E sempre ela me dá esse feedback de que eu ajudo a alcançar o próximo nível, que eu sou uma referência para ela. Ela sempre fala isso para mim. Gratidão, Idel, se você estiver aí ainda. Gosto muito de você. Quem Então, mais? Enfim, é que eu tô me lembrando então, agora essas você duas deve pessoas. ter uma equipe, ou já teve uma equipe na vida. O Sim, fato é que ver os aspectos positivos nada mais é do que você ajudar a pessoa a resgatar da sua história o que de sim, melhor aconteceu nela para que você fosse melhor pessoa hoje do que você sim, era ontem. Ou antes da existência dessa pessoa, ou antes dela te dizer o que quer que seja. Entende? sim, sim. A oficina das fontes, que é como eu chamo esse exercício, e que na verdade é uma combinação de duas coisas, o Robert Dilts, que você conhece da PNL, Sim, ele veio para o Brasil nos anos 90, fez um seminário maravilhoso chamado Identidade e Mudança Evolutiva, e esse exercício de sponsor fazia parte do trabalho com sim, os níveis neurológicos para isso. fortalecimento da identidade e tal. E o outro, Oficina das Fontes, está no Almanac. Depois eu te mando lá no WhatsApp. Ah, Agora o nome todo me foge. Puxa, que pena. Mas foi um livro, na verdade não é nem livro, é uma encadernação que eu conheci, que eu comprei nos anos 90 também, num congresso de criatividade, aí, no Ceará. Se não me falha a aqui, memória. ó, o de Foi criatividade, o criar é em Fortaleza. Recife, né? Não? O criar é o criar. Não, Se for mas não criar é em foi. Recife. Eles fazem todo Então ano. foi. Foi Recife mesmo, mas foi nos anos É, 90, acho que um dos primeiros que teve. Eu sim, era sim, palestrante e tinha sempre sim. a feirinha, a Expo, né? E eu comprei esse Isso. almanac. E aí eu fiz uma adaptação, uma junção das duas coisas. O fato é que quando isso acontece, enquanto você está lembrando tudo que você fala, a tal serotonina está sendo produzida. Sim, Não bate papo. Não precisa sim. nada mais elaborado do que Precisa muita isso. coisa. É, em todo caso, também ajuda você para você ver os aspectos positivos, ou pelo menos tirar a pessoa do estado que ela está de ansiedade imersa nele. Tem uma frase que eu gosto muito, eu publiquei, até compartilhei essa semana, que é: hoje é o amanhã com que tanto você se preocupou ontem. Valeu a Isso, pena? pois é. Entende? Porque aí você dá a big picture, né? Você dá um Isso. sentimento, uma sensação, um senso de perspectiva para a pessoa, tá? Sim, sim, Eu faço parte do grupo VIP lá do Pedro Calabres no Telegram, e ele, sim. hoje ainda, acho que foi hoje ou ontem, ele publicou um vídeo exclusivo lá, ensinando um Você colocou exercício. isso aí, você colocou esse vídeo lá no seu canal? Não, mas eu O ponho. Vou dele? compartilhar. Vou Hum, compor, bem tá. lembrado, vou pôr. Só dá para colocar no Telegram, tá? Vou pôr no canal do Tá, Telegram. Ele é deixa eu grande fazer uma demais para pergunta. botar pro WhatsApp. Lá no Telegram, qualquer pessoa pode entrar ou só convidado seu? Não, é Pode? público o canal. Gente, é É só só você digitar Inês entrar. Coso. Eu tenho vários Colocar canais de Inês conteúdo. Pozo no Telegram, você vai ver a infinidade de conhecimento. Você vai querer mais uns 40 dias para frente para poder É ver tudo Inêsflix. aquilo. É Netflix, gente, é fantástico. É Sim, só me diga, mandar continue. um oi que eu mando o link para todos os Tá, canais de conteúdo que eu tenho, tá? tá, Mas tá. então, nesse vídeo, ele fala sobre um exercício respiratório para redução de ansiedade, que é tiro e queda. É claro que agora eu vou fazer rápido, né? Quem for fazer tem que Sim, fazer mesmo com o reloginho perto. Você sim. inspira, contando até 4, 1, 2, 3, 4. Segura, contando até 4, 1, 2, 3, 4. E expira, contando até 4, 1, 2, 3, 4.
É só isso. Inspira em 4 segundos, segura durante 4 segundos e solta durante Quantas em 4 vezes segundos. a pessoa que tiver naquele momento de Vai ansiedade, com falta depender, de ar, então, vai vai depender do depender do nível de nível que ela ansiedade. estiver. É, Uhum. se Quanto você mais fizer, conseguiu melhor, pegar a né? mitinha começando, um pouquinho Sim, basta. Mas se sim, você tiver deixado ela ir longe, aí você vai sim. precisar de um Mais pouco mais do tempo. que isso. Também Sim, posso mandar no canal do Telegram, na verdade eu posso mandar toda a apresentação do que eu estou falando agora, sim, tá? sim, sim. Porque como isso já é uma palestra que eu tenho esse material todo montado, eu posso mandar os Sim. slides, inclusive o que eu Tá. compartilhei aqui. Existem Show. alimentos que ajudam, né? Acho que o Sim, eixo cérebro-intestino já não é mais desconhecido das pessoas, desconhecido, segundo o exatamente. cérebro e tudo mais. Então, Isso. as Para quem bactérias que não sabe, protegem gente, de... nós temos bilhões de neurônios dentro do intestino. Então há uma comunicação também de lá para cá. Né? Muitas pessoas duvidavam disso, né, Inês, alguns anos atrás. E agora realmente é algo realmente comprovado. Muitas revistas científicas falam sobre isso. E é importante a gente se preocupar. Lá no meu programa de emagrecimento, eu tenho uma parte que eu falo só sobre o intestino. Ele é muito importante, não só na absorção dos nutrientes, mas nessa Sim. comunicação, né, de lá para o cérebro. É muito importante. Ó, quem quiser printar a tela, tem gente que não gosta de entrar em mais aplicativos, Sim, né? Então, sim, pronto, printa a tela aí. Deve dar para ver sim. assim, se printar a tela. Isso, Bom, de qualquer forma, sim. a live fica salva, né? Então, a pessoa pode ver Vai ficar depois. salva. É. Isso. E eu também posso enviar, porque aí é um volume muito grande de informação para dar aqui, eu Não dá acho, para. né? A gente A já está aí gente, com acho que uns 45 10. minutos já. Só falta. São 6h20, né? Então, Falta 10 minutos. 10 minutinhos para a gente acabar. Mas, Isso. enfim, aí então, dicas que eu acho que vale a pena deixar, né? Dicas, Primeira, Isso. para de se cobrar. Você começou a perceber que você está se cobrando, cara, e leve em consideração o seguinte: o seu melhor agora, nessa circunstância, não é o mesmo seu melhor de antes. A gente está super restrito em vários Sim. sentidos, em vários aspectos. Muito do material que eu uso, por exemplo, toda a minha biblioteca praticamente ficou em São Paulo. Outra coisa, a qualidade da internet no campo, no interior, não é a mesma qualidade da internet em São Paulo. Né? E, então tem uma série de restrições às quais a gente precisa se adaptar. Para com a cobrança. O nosso melhor agora não é o mesmo melhor da gente antes. A gente vai desenvolver um outro melhor agora. E vai sair com os 2 melhores quando isso tudo acabar. Então, tenha carinho consigo mesmo, tenha carinho consigo mesma. Isso vale também para aqueles que convivem com você. Mais paciência. Paz, ciência. Mais ciência da paz. Manter os cuidados consigo mesmo. O inconsciente, ele não fala um idioma específico. O inconsciente não fala português porque a gente está no Brasil. Ele fala o idioma do símbolo e Jung provou isso com os arquétipos e o inconsciente coletivo. Você tem arquétipos, você tem símbolos em todas as culturas. O mesmo símbolo, só muda o nome, mas a descrição é a mesma. Então, manter os cuidados consigo mesmo, consigo mesma, é um símbolo para o seu inconsciente de que você continua a mesma pessoa, de que você gosta de si mesmo, de si mesma. Ter uma rotina, mesmo que essa rotina seja diferente de todas as rotinas que o mundo diz que são as corretas, até porque existe cronobiologia, cronotipo, por exemplo, o meu cronotipo é lobo, mas é lobo ao extremo. Então, eu produzo entre as 11 horas ou meia-noite e até umas 4, 5 da manhã. Eu sou desse Ali, jeito. cara, ideia atrás de ideia, eu faço zilhões de coisas. E de manhã eu tô um caco. Eu digo que de manhã eu tô igual o Garfield. O Garfield de manhã não acorda com preguiça. Sou eu. Pois é, eu também. Mas de madrugada eu sou outro nível. Gente, não existe o Então, certo e errado. Existe o certo pra você. essa né? é a nossa rotina, mas ainda assim é uma rotina,
tá? E Isso. para o cérebro, rotina é muito importante, tá ok? A falta muito constante de rotina pira o cabeção. Para É. manter o senso de prioridade, você tem que ter uma rotina. E aí eu ouvi uma coisa muito bacana sobre disciplina, né? Porque a rotina exige disciplina. Disciplina. Discipleno. Como disse o poeta, disciplina é liberdade. E é isso. Porque sou Sim. eu que decido o que, quando e Quando e como como eu vai vou fazer fazer. isso. É. A outra dica é alimentação, depois eu passo todas as possibilidades, mas é óbvio que frutas, verduras que ajudam a microbiota a funcionar melhor, a não permitir que substâncias tóxicas entrem na Sim. nossa corrente sanguínea, são fundamentais, mas depois eu dou com mais detalhes lá no canal. Tá. Fazer exercícios, porque eles promovem endorfinas, e aí essa questão dos exercícios também são aqueles que a pessoa gosta de É. fazer. Não precisa ser nenhuma Sim. coisa pré-determinada ou estipulada por alguém. Sono, porque é um momento importantíssimo em que o sistema nervoso faz uma faxina e elimina as toxinas no cérebro. É o momento em que as memórias se consolidam e, consequentemente, a aprendizagem acontece. Exato. Ou seja, você tira da memória de curto prazo as informações do dia e leva para a memória de longo prazo. E eu acho que é a dica mais importante de todas, tá? Se mantenha informado. Escolha uma hora no dia, só aquela hora, para se atualizar das informações. E depois sai fora. Sim. Procura Sim. ver notícia boa. Não se trata de alienação. Eu estou me referindo a volume. Isso. Para a gente criar uma cadeia neural, a gente só precisa de repetição. E se você só Isso. deixar coisa ruim entrar, sabe o viés da É, negatividade, que já está mais do é, que é. provado também? E é isso As que você emoções vai ter negativas dentro. impactam. Isso. Hã? Sim. Sim, aí, se você ficar absorvendo esse tipo de informação, é isso que você vai ter para você. Você vai ter cortisol, Isso. entendeu? Isso. Adrenalina. Não vai dar em Isso. nada essa porcaria. Não, vai dar em coisa Eu não ruim. sei, eu Isso é não que é sei mais verdade. nem como é que tá, quantos casos tem, quantas pessoas morreram. Eu não Assim, sei. Não tô é, afim de saber. Não tô eu acho que agora. é assim, olha, tudo que está fora do meu controle, se eu ficar deixando entrar muito no meu sistema, vai me Sim. causar ansiedade negativa. Está fora do meu Isso. controle. Então, Isso. vai. Sim, pega um Ai, que dia. horas são? Eu vou Ai, dar um. não, Já vai gente. acabar, vai acabar. Vou Ai, que correndo aqui. raiva. Se Já mantenha tô intelectualmente estressada, já tô ativo. estressada. Não faz isso, por favor. Mas, se manter Ah, intelectualmente ativo do jeito que você achar melhor, buscar atividade que sim. envolva alguma criatividade e, acima de tudo, Isso. divirta-se. Mas uma diversão Divirta-se. sincera, honesta, algo que te faça bem. Sim, sim. E aí eu gostaria de terminar com uma ideia que nem é minha, sabe? É do Einstein. Então eu vou até mostrar, porque quando é citação, eu não gosto de Sim. correr risco de falar errado. Ele diz assim: talvez algum dia a solidão venha a ser adequadamente reconhecida e apreciada como mestra da personalidade. Há muito que os orientais o sabem. E deve Olha. ser por isso, inclusive, que eles estão saindo tão bem, a Sim, maioria pelo menos, dessa sim, situação, ou enfrentaram isso tão bem. Mas tem sim. uma outra coisa que eu quero compartilhar. O Zé Ricardo entrou, que eu vi. Zé Ricardo é um amigo muito querido de muito tempo. Eu também compartilhei isso. Olha Sim, que eu coisa vi. linda. Falei sobre o fato de que ninguém sabe o que vai acontecer. A gente está numa escuridão absoluta. Mas olha só, Sim. não importa que um cômodo tenha permanecido escuro por uma noite ou por uma centena de anos, ele ficará iluminado da mesma forma quando uma vela for acesa. É Eu gosto verdade. de ver a vela como se fôssemos nós, e a luz que vem dela como se fossem os recursos que a gente cultivou durante o período de quarentena, para que a gente possa sair iluminando alguns cômodos que ainda vão estar na escuridão. Na escuridão. É verdade. Que Pois é, lindo. pois é. Ai, que É, felicidade, Inês. Olha, eu nem sei quanto tempo tem, mas aqui tem uma pessoa que falou assim: a ansiedade pode vir sem um motivo aparente. Por exemplo, na hora que estiver tendo, né, os sintomas, não parecer haver um motivo. mas é o que mais acontece, Na não saber verdade, o motivo.
tem muitos motivos, ao mesmo tempo não tem nenhum, né? Aquela coisa Pode. enfim. Gente, o que importa Teve não é o que teve causa. gente que disse pra gente continuar a live, se cair a gente voltar. Eu não posso, eu tenho uma reunião depois Gente, pelo amor disso. de Deus, vocês não têm Não noção posso, como eu tô amore. feliz. A gente Eu marcou pro também dia. tô. Tem o É. Alexandre que tá querendo fazer, aí se ele fizer, eu Aham. falo aqui pra vocês no meu perfil, pra vocês irem ver lá no professor Alexandre, que Tá. inclusive foi da minha primeira live. Aham. Deixa eu só responder a Responda. pergunta dessa pessoa, porque Tá. eu acho importante. Desconsidere motivo. Se tem, ok. Se não tem, ok também. O importante é você se lembrar se tudo aquilo que eu citei no início, que causa uma ansiedade ruim, está acontecendo. E se Sim, estiver, parte direto para o que promove produção de endorfina. Parte sim, direto para isso. Não fica sim, tentando entender se você tem razão para estar se sentindo assim. Não tá bom, sai daí. Sai desse lugar, entendeu? sim, É sim. isso. Tá bom? E utiliza Ah, essas dicas que ela falou, vai ficar gravado aqui, gente, aqui no meu perfil durante isso. 24 horas, mas também eu estou colocando todas as lives lá na página, que você vai no meu link na minha bio, tem a inscrição, Desafio 7 Dias, Ansiedade Zero, é gratuito, vai ser online dentro do Telegram, mas você precisa se cadastrar e as vagas são limitadas. Aí nessa página, lá você coloca nome e e-mail e depois você volta na página de novo, lá embaixo tem todas as lives, inclusive a da Inês, no máximo amanhã vai estar lá. Pega papel e caneta, faz uma revisão das lives, nós temos profissionais excelentes dando dicas, pega essas dicas que ela falou agora, né? Anota e coloque em prática. Faz esse exercício da Ó, respiração. vou fazer uma coisa, eu vou converter os slides, os principais, em imagens e vou publicar num álbumzinho no meu Instagram, Pronto. tá bom? Que é Pronto, o só Instagram @Inês dela é Inês Esposo. Esposo. Pronto, Inês Aham, Esposo. E aí fica mais fácil. Mas independente disso, faça pelo menos o exercício da respiração. E aham. o exercício, aquele que você fez comigo, Oficina das Fontes, não é isso? Isso, Foi esse? sponsor. É, O foi esse. sponsor. Eu Ai, também vou colocar o Nelly. exercício lá. Posso um último slide para falar tchau? Vai, fala, vai. Porque Se cair, eu falei que eu caiu, queria gente. usar a arte. Se cair, caiu. É isso É, aqui, ó. Da Cecília Meirelles. Eu sim. aprendi com as primaveras a me deixar Vamos cortar deixar. e voltar Tá bom. sempre inteira. É isso que eu desejo para todo mundo aqui. Lindo, E lindo. é para isso que eu me empresto, se for necessário. Gente, Oh, muito, muito gratidão, obrigada pela querida. Gratidão. oportunidade. Beijo enorme Um, e um ótimo final beijo, de meu dia amor. para todo mundo. Para você também. A gente vai se falando, viu, minha amiga? Obrigada, amor. Meu marido está Beijo. aplaudindo. É, Beijo cadê o enorme, marido? queridos. Mostra ele. Tchau. Eu mostro, rapidinho. Amor, Cadê fala tchau pro... ele? Tchau. Obrigada. Beijo. Beijo, Um beijo, fui. querida. Tchau, Tchau. tchau.